Grande Charles! Agora eu vi! E aí, irmão? Beleza? Tranquilidade? Tudo em ordem, graças a Deus. E você por Porra, aí, como é que estão então, as coisas? tá tudo tranquilo. Deixa eu te apresentar para a galera, que tem muita gente que talvez não te conheça. O nome dessa fera que eu estou falando é Charles Grace, meu amigo das antigas. Filho, se eu não me engano, é o filho mais velho do Robson. Tô É isso errado? mesmo. Não, tá É o filho mais certíssimo. velho. É o filho mais velho do Robson. Treinava comigo lá na época da Figueiredo Magalhães, lá em Copacabana, com o mestre Rollins Grace. Carlinhos Grace era o assistente do Rollins. E aí Isso. andou indo para a Bahia e acabou indo para os Estados Unidos. Conta um pouquinho dessa tua história aí, Charles, para a galera. Pois é, rapaz, a gente treinava junto, quer dizer, vocês, né, bem mais velhos que a gente, tinham que aturar a gente lá na Figueiredo Magalhães, pô. E a gente tinha que aguentar o sufoco dessa galera. E a gente treinou, treinamos, passamos, o Rollins faleceu. E a gente foi treinando e quando foi mais ou menos em 86, eu fui para a Bahia, fui passar um verão lá na Bahia, em Salvador. Porra, cidade maravilhosa, o pessoal me recebeu super bem lá. E eu fiquei lá por 11 anos, antes de me mudar para Califórnia, né? Que estou aqui até hoje. Então tu é bem baiano, hein? Tu é um carioca meio baiano. Pois é, rapaz. Entendeu? Metade da minha vida lá, quando eu estava com 33 anos, né? Passei uma boa parte em Salvador, né? E lá a gente começou a divulgar o jiu-jitsu. Ninguém conhecia o jiu-jitsu na Bahia. Tinha alguns cariocas que treinaram um pouquinho no Rio de Janeiro, mas só isso, que a gente começou lá do zero, né? Até a gente se mudar para cá em 97. Em 97. Então tu foi para os Estados Unidos. Você está onde nos Estados Unidos? Bom, a gente tem. Eu estou morando aqui perto de São Francisco, né, mais no norte da Califórnia. Eu moro a 1 hora afastado, é onde é a minha base, onde é o meu quartel-general, é 1 hora um pouquinho de São Francisco. Mesmo a gente tendo academia em São Francisco, eu optei para morar fora da cidade, porque São Francisco é uma metrópole muito grande, é um tumulto danado, e a gente resolveu, né, com a família, para poder crescer, educar eles melhor, ter uma coisa mais natureza, a gente resolveu optar mais para fora da cidade. Ou seja, você está nos Estados Unidos há 23 anos, ficou mais 11 na Bahia, são 34 anos que você saiu do Rio de Janeiro, né? Isso. Então, né, você saiu novo do Rio, saiu com que idade? Bom, eu saí do Rio em 86, 22 anos. Com 22 anos, eu me Pô, mudei para a Bahia. Peguei minha faixa preta no começo de 85. Eu dava aula lá com o Reilson, foi quem me promoveu a faixa preta. Eu dava aula para ele lá desde a faixa marrom também. E aí depois, né, com essa oportunidade, eu estou acostumado com desafio, como foi vir para aqui, né, porque em 97 o jiu-jitsu ainda não era muito conhecido e eu tinha aberto uma academia onde foi a primeira academia de jiu-jitsu nessa cidade. Então, quer dizer, também foi um outro desafio muito grande, né? Então, quer dizer, realmente é o que você falou, com 22 anos eu saí fora lá do Rio. Por isso que a gente já não tem esse contato direto não, há 34 nessa anos. época, nessa época eu já tinha 28, né? Eu já era 6 anos mais velho que você. E você é mais velho do que o Renzo, do que todo o resto da família, né? Eu sou dos homens, filhos do Robson, eu sou o mais velho, né? Tem as minhas irmãs mais velhas, que é a Carla, a Franci e a Keila. Aí sou eu. Ah, é. Isso. E aí depois que vem o Renzo, vem a Flávia, o Ralph, o Ryan, o Robicinho, a Isso. Clara, né? Uma filharada danada aí pro meu pai, para dar um trabalho danado pro meu pai, né? A família fez vários filhos. Você conseguiu fazer vários filhos? Rapaz, não, infelizmente minha esposa disse que eram só dois. E eu tive a maior sorte, porque os meus filhos são. Não é porque eu sou pai, mas é o que a gente inclusive escuta aí dos comentários, né, dos elogios das pessoas. Os meus filhos são pessoas ótimas, eu tenho um casal, né, o Ryuri hoje vai fazer 30 anos e já está, né, tocando praticamente as academias.
entendeu? Então, quer dizer, e a minha filha também está trabalhando com o pessoal do Bellator, né, que é um outro evento de MMA, o segundo evento maior dos Estados Unidos de MMA. E realmente eu fui para a Bahia por algum motivo. E o motivo foi encontrar minha esposa, que me deu esses 2 filhos maravilhosos, e ela também, é lógico, né? Porra, bacana, bacana. Você também levou para a Bahia naquela época? Já está casado há um tempão, né? Mas ela, para te aturar, deve ser uma pessoa muito especial, né? Rapaz, Mas, porque você era um moleque espivetado. Eu me lembro quando você era garoto, bem espivetado. E vamos começar antes de falar do Reison, que você levou o Reison para a Bahia, não foi isso? isso, eu levei o Reis em 97, aonde quando eu resolvi me mudar para os Estados Unidos, eu achei que era uma oportunidade para ele e uma oportunidade para a Bahia, para continuar, né, no trabalho do jiu-jitsu, que tinha muito trabalho ainda para fazer, como tem até hoje. E ele aceitou esse desafio e ficou lá por alguns anos, né? Entendeu? Eu tive agora lá em Porto Seguro, em novembro, né? Conheci era um filiado do Murilo Bustamante, o Eliandro, que também tem uma filiação lá com o Popó, da parte de boxe. Cara, bem gente boa, né, cara? O Eliandro da BTT. E para mim foi um prazer. Eu não ia à Bahia há muitos anos, eu fui quando era garoto. Fui para Porto Seguro, né, no caso, né? E Porto Seguro, lugar maravilhoso, eu gostei muito do clima, lugar bonito. Tem uma rua lá que tem um negócio para turista, eu passei ali, lugar fresco, bacana. Comprei umas baianas, comprei 2 baianinhas, que eu tenho até as 2 baianinhas aqui no meu negócio. Toda viagem que eu faço, eu compro um negocinho. Para turista mesmo. E agora, há pouco tempo atrás, né, através do Reis, o primeiro, e depois por você, né, eu vim conhecer outra pessoa, mas conheci pouco ainda, não conheço pessoalmente, que é o Luiz Cláudio, né? Luiz Isso. Cláudio foi um dos primeiros faixa preta que vocês tiveram, né? Foi. Peraí, deixa eu só ver como é que eu acabo com esse negócio aqui. Não, tu tá bem, só tá aparecendo, agora melhorou. Pronto. Perfeito. Você conheceu o Luiz Cláudio, né? Eu conheci pouco, a internet dele estava ruim. Hoje em dia a gente pode conhecer as pessoas via internet, né? Às vezes, pô, você, por exemplo, eu não vejo há muitos anos, né, cara? Pois é. Eu não me. Né? E agora, através da internet. Dessa coisa toda do jiu-jitsu, a gente, naquela época que só treinava era um grupo. Hoje o jiu-jitsu está no que está e a gente está aí com a internet, pô. Uma coisa maravilhosa. Exatamente. A internet uniu, mas a nossa união começou muito mais tempo atrás, né, cara? Conforme você está dizendo aí, era um grupo pequeno, umas ideias grandes, né? Eu me lembro que o Hélio Gracie tinha essa ideia de... era ficcionado em dizer que o jiu-jitsu era melhor arte. Acabaram inventando o UFC, o Royce foi lá, ganhou, e hoje, né, se expandiu o jiu-jitsu pelo mundo inteiro, né, cara? Pô, Estados Unidos, Europa, mas tudo começou, pelo menos na minha época, eu acredito que na sua também, foi lá em Copacabana com o mestre Hollis Gracie. Você era aluno do Hollis, que eu me lembro, né? Isso. E o que você lembra dessa época? De quem você lembra? Tu lembra de todo mundo que treinava lá nessa época? Rapaz, eu me lembro de uma turma grande, entendeu? A gente era realmente uma família, né? Então, pô, você, o Macarrão, o Nissim, fora o pessoal da academia, né? O Lacerda, o Álvaro Romano, o Fabinho, o Fábio Santos, quem mais? Vem muita gente. Mas era Jorgito Careca, o Fernando. Ronaldão, Fernando, Luiz Fernando, né? O Ricardo. Tiel Carlão. Pois é, pô. Isso. Então, eu tenho falado com essa galera toda ainda. O Zé Beleza, entendeu? Isso, então, tinha uma turma, mas era muita gente. O Rodrigo, entendeu? O irmão dele. Os Machado. Isso, não, os Machados também. Então, quer dizer, eu tenho boas recordações daquela época. E apesar da gente estar aí com quase 6 anos de diferença, ou um pouquinho mais, você sabe que quando a gente tem, um exemplo, 12 anos de idade, vocês com 18, não iam andar com essa garotada, né? Então, a gente sempre ficava ali torcendo, treinando com vocês e tomando aquele amasso, e perturbando. E o Hollis, com aquela visão dele sempre de procurar crescer o jiu-jitsu, melhorar a gente, levava a gente para os campeonatos de luta livre olímpica, qual a outra? Greco-romana.
Ele foi fazer algumas aulas no exterior, ele trouxe lembra que ele trouxe um técnico de wrestling para treinar a gente? Lembro. Entendeu? Então, quer dizer, aí a gente tinha a turma do Carson no mesmo prédio, era terça e quinta num lugar, segunda e quarta na outra. Quer dizer, apesar disso tudo, a gente era uma família muito grande, né? A gente nunca estava sozinho, entendeu? Então, quer dizer, eu tenho boas recordações daquele tempo, entendeu? Eu acho que o Hollis foi um cara que conseguiu, mesmo jovem, entendeu? Ser a conexão da família toda. Porque a gente tinha, lembra que a gente tinha lá as eliminatórias. Isso, exatamente. Mas tudo numa paz danada, entendeu? Todo mundo ali, não tinha guerra, não tinha ciúme, entendeu? Então, quer dizer, eu me lembro disso tudo. Eu pude participar, por isso que eu sou me considero um cara de muita sorte, porque só quem viveu aqueles tempos sabe realmente, né, o que era a família, né? Essas coisas todas que a gente passou. E tenho vocês todos como uns tios para a gente. Porque, como você fala, essa geração nova, a nossa nova geração, que eram bem menores, pô, a gente aprontava, a gente tinha muita energia, corria atrás. E vocês ali, a gente ia para os campeonatos, ficava bagunçando. E vocês ali com paciência com a gente viajava para São Paulo para o campeonato. Lembra que alugou um ônibus? Foi uma confusão danada, o cara do ônibus queria voltar no meio do caminho. Eu tava, vamos contar essa história. Vamos contar essa história, mas o Hollis, como você acabou de dizer, ele também passava essa mesma coisa que você acabou de falar. Ele era como se fosse um elo da toda a família e ele ali no meio, meio que regendo a ópera toda. Claro que o Hélio Gracie era um mentor de tudo, né? Eu sentia que eu tinha menos contato com o Carlos Gracie, né? Porque o Carlos Gracie ia na academia, mas ele era muito quieto, né? Então o Hélio já era mais... Cada um tinha uma função, né? O meu avô, no Exatamente. caso, o Carlos, ele era aquela pessoa que chegava, olhava as coisas, dava umas diretrizes, nunca falava na frente de ninguém. Com o tio Hélio já era uma outra história, né? Porque o tio Hélio já era o cara que fazia acontecer e tal. E o Hollis era aquele mediador que transferia tudo para todo mundo, né? Então, e gerava uma segurança, né? Todo mundo tinha segurança nele, né, cara? Todo mundo. Faz muita falta. Muita. Eu acho que o jiu-jitsu, não tenho certeza, que se ele tivesse vivo hoje, com os seus quase 70 anos, a história do jiu-jitsu seria... Não, que quase 70 anos. Quase 60 não, quase 70. É isso, quase 70, foi o que eu falei. Isso. Entendeu? Então, quer dizer, seria uma outra história hoje. Entendeu? Não, o jiu-jitsu estaria, no meu ver, mais em ordem. Isso, exatamente. Mais em ordem, mais justo, entendeu? Com mais integridade. Seria um outro nível, né? Mas a gente não pode reclamar, porque tem muito trabalho ainda e a gente precisa trabalhar com o que a gente está aí. Né? E todo mundo faz parte dessa história. Você é um cara que faz parte da história do jiu-jitsu, entendeu? E mesmo a gente afastado em cidades diferentes, a gente sempre procura escutar ou saber como vão as pessoas ligadas a gente, né? Então isso é importante também. E outra coisa, você lembrou, eu não me lembrava que você estava nessa viagem. Na verdade, essa viagem de ônibus não foi para São Paulo. Foi para um lugar, acho que para perto de Minas, não sei se é São Paulo também, mas eu acho que não, acho que era Novo Horizonte. O local chamava-se Novo Horizonte. Você estava nessa viagem? Tava, pô. Eu me lembro várias coisas. Teve que dormir no ginásio. Aí teve uma turma que dormiu no hotel, teve o negócio dos palitinhos para ver quem ia sair. Aquela coisa. Não. Foi um papelzinho, foi um papel. O Hollis fez uns papéis, um número de cada um, e deu um papel para cada um. Eu me lembro, porque é o seguinte, tinha um lugar no hotel, porque quando a gente chegou lá já era de manhã. E onde a rapaziada dormia, o negócio era de vidro, era uma claridade violenta. E eu acho que a gente ia lutar depois, na parte da tarde. E tinha local no hotel para 10 pessoas. Então, quem tirasse de número de 1 a 10, ia para o hotel. Eu me lembro que o meu veio 16, um negócio desse. Eu cortei um,
Falei, seis, ele, bora! E botou eu pra dentro. Aí quando ele me botou pra dentro, alguém veio reclamar e falou, parou, não, você vai para aí, já jogou. Acabou que eu me dei bem, eu dormi no hotel. Então foi uma bagunça violenta. Eu me lembro dessa história que o Hollis Gracie falou que antes da viagem, ele contou pra galera, não sei se tu vai lembrar, ele falou assim, pô, eu tive um sonho que o motorista não queria mais dirigir, que eu tinha assumido o ônibus. O Hollis contou essa história. E no meio da viagem, depois de uma guerra de mamão, banana, até amendoim, o amendoim pegou no olho do Azuri, que era fotógrafo. Isso. Eu vou, né, faixa marrom, Azuri, eu era faixa azul na época. Porra, o motorista quis parar a viagem, dizendo que ia voltar diz que ia voltar para a garagem, e o Hollis virou de costa para o motorista, né, de frente para nós, estávamos sentados no ônibus, e ele rindo, ele quase rindo, falou, vocês parem com isso! E ele rindo assim, porque ele era um cara que gostava gostava de esporte, gostava de uma bagunça, mas foi uma viagem violentíssima. Todo mundo botava o kimono na cabeça do da frente, metia pancada. Foi uma viagem. E a janela de emergência? Aquilo foi, eu já sei quem foi, aquilo foi o talarico lá atrás que quebrou. Mas a gente tinha que viajar esperto, porque senão... O boi, essa turma toda lá de Copacabana. É difícil lembrar. Exatamente. Se você ficasse com a cabeça presa no kimono, nem te esporra. Então tu viajava ligado, né? Tinha que estar ligado. Fora os amendoim e as frutas que voavam. Mas aí foi engraçado que a gente chegou lá, né? Não sei se você vai lembrar. Éramos 33 pessoas e ganhamos 31 lutas. Só o Scott Cowboy e uma criança lá que eu não me lembro que perdeu. Cowboy, isso mesmo, o gringo. Scott Cowboy perdeu uma luta e o outro cara perdeu também, um garoto, não me lembro. Acho que foram 2 ou 3 garotos lá, criança. E aí nós ganhamos a luta toda, e aí na volta, e foi um evento da cidade, né, uma cidade do interior, e na volta o motorista que foi ver o campeonato também, foi ver o evento, acabou nosso fã, já entrou com um pedaço de madeira, falou, agora com vocês é só no pau, que ele ficou impressionado que a gente ganhou quase todas as lutas, né? Tinha um cara do Amazonas, que eu esqueci o nome, que ganhou uma luta em 18 segundos, e a viagem foi muito demorada, ele falou, porra, Rod, eu viajei 18 horas, porra, a luta não durou nem 18 segundos, deixa eu lutar de novo. Aí lutou de novo, lutou 2 vezes com o mesmo cara, ganhou de novo o cara, já em 3 minutos, tô fora. Tu lembra dessa viagem mesmo? Eu me lembro, porque o problema é o seguinte, nós, por exemplo, eu, o Hillion, o Royler, essa galera, o Renzo, muito mais novo. Então a gente ia... Ô, Charles, entendeu? Eu me lembro que eu garrei o Renzo, cara. Eu garrei o Renzo, era bem molequinho, cara. Você é mais velho que o Renzo, quantos anos? 3 anos. Então, se eu tenho 6 a mais, eu tinha quase 10 anos a mais do que o Renzo, né? Ele deve estar com, sei lá, 51, mais ou menos hoje. Aí eu garrei ele de cabeça para baixo, tinha uma poça d'água, e garrei ele, não sei como é que eu levantei, mas segurei ele pelas pernas e fingi que ia molhar a cabeça dele meu irmão, o bicho virou uma fera, cara. Veio correndo atrás. Cara, foi uma confusão danada. Depois eu fui urinar atrás de um carro lá, bicho. Aí tinha um cara que puxou a arma pra mim, aí o Roger foi lá conversar com o cara, eu fugindo, o cara com a arma lá, porque eu fui mijar no meio da estrada. Pô, foi uma viagem violenta demais, né? Inesquecível, podemos dizer assim. A gente tinha história, né? Então, quer dizer, era uma coisa muito bacana. Então, eu, pude participar disso com vocês me viram crescendo. Né? O Fabinho aqui, ele está em San Diego, entra em contato com ele direto, entendeu? A gente está sempre se falando. Então, essa é a história do jiu-jitsu. Quer dizer, a gente tinha, nós temos, né, história para contar há anos. Por isso que quando a gente se encontra em campeonato, a gente nem vê as lutas. A gente começa a bater papo, chega outro, quando você vê, o dia passou. Entendeu? Eu hoje estou com um programa na televisão e os caras falam que eu sou colecionador de história. Porque essas histórias marcam, né, cara? Ficam na cabeça da gente. Né? Você participou da geração do Hollis, e você viu a gente crescer, a geração um pouco mais nova. Então você pode acompanhar todas essas histórias. Entendeu? A confusão. Eu me lembro de você era mais novo que eu um pouco, mas o Hillion era molequinho. Do Renzo eu nem lembro direito. O Renzo era muito pequeno, né, cara? O Hillion deve ter um pouco mais novo que você também. Não, ou mais velho. Nós somos da mesma idade, são 6 meses de diferença. É isso aí, o Hillion era da mesma idade. Então, eu me lembro do Hillion, bicho, de faixa amarela, bem moleque lá na academia, brincando no tatame, né? Depois ficou um super casca grossa do jiu-jitsu, treinou muito.
Então, é muito legal. E depois dessa época do Rollins, eu acabei indo para o Rickson, né, cara? Então, Isso. fiquei lá. Eu saí da mão do Rollins e fui para a mão do Rickson, que lá quem estava lá era o Hélio, né? O Hélio tomava conta da academia, ficava lá. Não sei se ele tomava conta, mas ele vivia lá na academia. O Royan, quando estava no Rio, ia para lá, e o Roller, o Royce, o Roker, né? Então, o Luiz Palhares foi para lá, o Pavão. Exatamente. O Pavão, lembra do Pavão? O Pavão Isso, também. O Pavão. O Herbert, lembra do Herbert? O Herbert era mais velho, 10 anos que a gente. Talvez você não lembre. Assim O Herbert tinha 10 anos a mais do que eu. Sempre foi um coroa. Tá forte até hoje, ele fazia ginástica, negócio de musculação. Ele tá bem até hoje, cara. O Herbert era um cara, gente finíssima também. O Tunico Bambu foi também lá pro... grande Tunico. Foi lá pro Rickson, né? Ainda tinha então, do Carson, que apesar da gente treinar em dias diferentes ou lugares diferentes, a gente se dava muito bem com eles lá. Então era uma turma... Não, a gente se dava muito bem, porque a gente se cruzava. Mas eles eram realmente os grandes rivais, né, cara? Eles eram os rivais da gente do Rollins. E o Rollins treinava muito bem a gente. Quando o Rollins morreu, a gente foi pro Rickson. Mas eu acho que o Rickson não tinha a mesma... não sei a palavra que eu vou usar, mas não era a mesma eficácia como treinador que o Rollins tinha. O Rollins era um professor, além de ser um grande lutador, ele era um grande professor. Como o Carson Gracie foi também. O Carson Gracie foi um grande lutador e foi um grande professor. Ele é teu irmão? Exatamente. Um dos melhores técnicos, se não o melhor técnico da família. Tinha um olho incrível. Não, indiscutivelmente o Carson, depois que o Rollins morreu, que poderia, né, ser equivalente. O melhor, com certeza, foi o Carson Gracie, né? O melhor treinador do jiu-jitsu. Indiscutivelmente, né? Tinha um olho clínico muito bom. Não, e ele tinha uma quantidade de atleta, meu irmão. Todo mundo ficava bom, era 10 caras por categoria, por faixa. Ele tinha uma equipe gigante, né? Era muito grande a equipe do Carson. E ele ainda tinha aquela coisinha, né? Que ele segurava os caras na faixa 10 anos. Mas o lance, eu já ouvi falar, esse lance ele segurava justamente. Como ele era muito competitivo, ele passava 2 e não dava para... Às vezes tinha 8, 10 caras merecendo a faixa. Mas ele só passava 2 e deixava o resto embaixo para garantir. Aí ele ia passando de 2 em 2. É porque ele tinha muita gente boa ali, né, cara? E outra coisa, se você for avaliar, hoje, a gente até faz isso com alguns alunos, não todos, mas a gente segura certos alunos para puxar outros, como se fosse um cachorro atrás mordendo. Então, isso ajudava ao nível dos alunos. Porque os caras, literalmente não graduados, pegava. Então, é uma coisa que o Carson já fazia isso naquela época. Então, por isso que levantava o nível do jiu-jitsu consideravelmente. Pô. Não era à toa que o Carson era o Carson, né? É muita história. Tem umas que eu me esqueço. Hoje eu estava falando com um rapaz, que eu vou entrevistar qualquer hora dessa, o Laerte Barcelo, que era um casca grossíssimo. Eu não sei se ele está confundindo ou se eu esqueci, que ele falou que nós fizemos uma luta que acabou numa confusão no evento. Luta livre olímpica. Eu não me lembro de ter lutado de... É o Laerte da luta livre? É o Laerte. O Laerte, aquela turma... Isso, Eu não me lembro de ter lutado, não, bicho, mas ele diz que sou eu. Eu não sei se a memória minha tá muito ruim ou se ele tá confundindo com outro lutador lá do Rollins Gracie. Você chegou a participar de luta livre olímpica lá? Eu me lembro de... Olha, rapaz, eu vou te contar uma história. Eu me lembro de ter visto as lutas. Inclusive, tem uma foto que sai em tudo quanto é negócio do livro do Marcelo Alonso, que é uma foto do Rollins lutando contra o Rickson. O Rickson está de um lado, o Rollins do outro. Os dois de short, de parte de cima do kimono, e o Hélio Gracie olhando. Isso e eu tô sentado... Exato. E eu tô sentado ali, dá para ver nitidamente que sou eu. E eu não me lembro absolutamente desse dia, eu não lembro. Tem uma foto que tá a turma toda também que tá o Carlos Gracie, o Hélio Gracie, todo mundo ali, o Rollins, o Rickson, e eu tô sentado ali também. Também não lembro desse dia. Porra, porque aquilo ali era normal, é que nem a gente tá falando hoje aqui. Exatamente. Era uma coisa muito normal, a gente tá todo mundo ali na academia. Eu recebi agora uma foto, porra, o cara quer que eu faça uma entrevista com ele, de uma luta que eu fiz na academia, o cara era aluno do Carson. O Carson subiu, eu estava do lado do Rollins, era uma aula de criança, e os adultos já tinham ido embora. Eu estava sentado do lado do Rollins.
E aí o Cássio chega lá em cima e fala assim, ô Rocha, tem alguém para dar um treino com o Zé Paraíba? Aí o Rocha, o Zé Paraíba era faixa marrom, forte pra cacete. E eu era azul, cara, tinha acabado de ganhar azul. Aí o Rocha falou, pô, agora, Cássio, foi todo mundo embora. Mas tá o Malibu aí, se quiser dar um rola com o Malibu. Pô, esse dia ficou na minha cabeça porque ele me botou pra rolar com um cara muito casca grossa, mais velho que eu. Eu acho que ele devia ter... Pô, o cara era um homem já, eu ainda era meio moleque. E ele me pegou, esse cara me pegou 2 vezes, o Zé Paraíba, né? E depois desse dia o Rollins virou pra mim e falou assim, eu achando que ele ia me ensinar alguma coisa pra não ter batido, eu bati 2 vezes no Kimura. E ele chegou perto, eu meio inibido assim no tatame, ele falou, meu irmão, tu não apanha mais de ninguém na rua. Quer dizer, ele motivava muito a cabeça dos alunos, né? Ele era um... ele era um cara que fazia a cabeça mesmo. Isso é uma coisa que eu tenho que bater palma para a família Gracie. O Royce é o exemplo disso, né? Um cara magro, que na academia ele não era nenhum fenômeno, e ele conseguiu acreditar no que o pai falava, e foi lá e fez o trabalho dele. Mas nesse dia foi legal. E o Zé Paraíba agora, o cara me mandou uma foto do Zé Paraíba já de faixa vermelha, coroa, bicho, é outro cara. Na minha cabeça eu ainda tinha a visão dele com um cara muito forte, agora já tá um senhor, né, bicho? Muito louco ver isso. Vi o Zé Paraíba agora, 3 dias atrás, eu vi a foto dele. Porra, me emocionei, né, cara? Porque é uma história que eu não esqueço da minha vida, né? Que essa história que eu lutei com o Zé Paraíba e depois de uma derrota, o Rollins ainda me enalteceu, né, dizendo que eu não... Porque naquela época a gente era mais preocupado com não apanhar na rua, não tomar um tapa na cara, do que ganhar uma medalha. A medalha era curtição, né? Era uma festa. Vamos para o campeonato. Agora, ninguém queria apanhar, né, cara? A gente entrava no jiu-jitsu para não apanhar. Hoje em dia é outra história, né? Para não apanhar e não perder nas eliminatórias das academias Gracie. É verdade, porque, que era duríssimo. Né? Porque eu vou te falar o seguinte, uma das memórias que eu tenho na minha cabeça, que eu achei muito bacana, porque a gente tinha mania de quando um cara chegava para treinar, o que vocês faziam? Ó, fulano, o cara tá chegando aí, ele falou que vai checar se você tá saindo bem da mão, o cara falou que vai te bater, vai fazer não sei. Pô, a gente botava pilha nos caras, que quando o malandro chegava da rua, não sabia nem o que estava acontecendo. O outro cara estava doido para sair na porrada, porra. E aí o pessoal só ficava rindo. Eu me lembro uma vez, eu era garoto, a gente estava treinando lá, eu e você, e eu caí por baixo, você começou a passar minha guarda, alguma coisa, e eu criei uma certa dificuldadezinha para você, e os caras começaram a botar pilha. Porra, Malibu, não vai passar a guarda desse menino! Pô, o garoto é pequeno. Quer dizer, nunca mais isso ficou na minha cabeça. Por quê? Porque é engraçado, né? Te levanta. Porque você fala, pô, tô no meio desses caras grandes aqui, tudo adulto. Pô, e os caras estão ali se curtindo e tal, não sei o quê. Mas ficou isso pra mim. Uma das memórias... Eu quero ver se tua memória tá boa. Que tinha um cara que todo mundo tinha medo na academia. Todo mundo tinha medo desse cara. Toda vez que tinha um campeonato, eu falava, meu irmão, tu vai cair na chave do Zé Beto. Não me lembro. Lembra? Não me lembro. Porra, Zé Beto era um cara, exatamente, era um bullying, cara, era um bullying que ele fazia. Sim, porra, pra assustar o cara. O cara já entrava nervoso mesmo, quem é o Zé Beto, quem é esse tal de Zé Beto? O Zé Beto não existia, né, meu? Imaginário. Não existia. Era imaginário. Meu irmão, tu tá em qual categoria? Eu tô na média, até 79. Qual faixa? Faixa azul. Ih, rapaz, tu caiu na chave do Zé Beto. Aí, nego, porra, quem é esse Zé Beto? Porra, meu irmão, tu caiu na chave do... Tu não lembra dessa porra? Era uma pilha, meu irmão. Tá vendo aí? Isso tudo mexia com nossa... com a cabeça da gente, né? Fazia a gente... E não tinha jeito, já estava escrito. Se o Zé Beto fosse verdadeiro, você ia ter que lutar com o Zé Beto. Então, uma coisa que eu aprendi na vida, e no jiu-jitsu, e não interessa quem que eu vou lutar, né? Se você ficar imaginando muito, outro dia o Royce me falou exatamente, eu vou imaginar quem é o Zé Beto, ai meu Deus, o Zé Beto, olha que musculatura que o Zé Beto, o Zé Beto é uma banca, o Zé Beto é forte, porra, aí tu já ia estar amarelado. Eu me lembro uma luta que eu ia lutar na faixa marrom, o cara falou, pô, tu vai lutar com fulano? Esse fulano até é meu amigo hoje, né? Posso até falar o Marco André hoje é faixa preta de jiu-jitsu. E eu me lembro que eu não vou dizer quem foi que me falou, chegou no arpoador na hora, pô, tu tá indo pro campeonato, tu vai lutar com o Marco André, cara,
o cara é o cara é uma banca, o cara falou, o cara é um armário. Falou assim, o cara é um armário. Aí eu falei, então, meu irmão, pra que tu tá me dizendo isso? Que adianta tu me dizer que o cara é um armário? Me diz uma tática aí pro lugar. Meu irmão, o cara é um armário. Eu falei, então eu sou uma banca de jornal, então. Então o cara é um armário, eu sou uma banca. Então vai lutar uma banca contra um armário. Porque se você ficar imaginando o cara é um armário, tu já vai. Porra. Então é uma coisa que eu aprendi isso, né? Se não der para evitar, não tem para onde correr, tem que ir para cima mesmo. E são coisas que eu aprendi na minha época, né? Com essa galera aí da família Grace. Muita gente diz, o Malibu, eu não sou babaú, é o que você acabou de falar. A sorte da gente ter vivido nessa época com essa galera que construiu tudo. Cara, tem pessoas que podem achar que um Grace é isso, um Grace é aquilo, mas os caras conquistaram o mundo, mano. Os coroas, vamos dizer assim, o pessoal mais velho, que isso já existe. Hoje em dia eu tenho um historiador que é colado comigo. Pô, tem um dos tios de vocês que talvez você não deve nem conhecer, eu acho que você nem conheceu, que é o Jorge Grace, já lutava, já saiu na porrada. Tinha o Gastão, tinha o Jorge, pô, já lutavam desde 1930, bicho. Então aí tu vê, os caras conseguiram chegar no UFC em 93, bicho. Você falou que em 97 ainda estava começando o negócio dos Estados Unidos. Aí o Carlinhos Gracie meteu lá, o Joey Moreira foi para os Estados Unidos no começo, tinha feito uns campeonatos aqui no Rio, depois levou para os Estados Unidos. O Carlinhos foi lá, começou, e hoje esse fenômeno de academias, né, de jiu-jitsu no mundo inteiro, que vieram dar curiosidade depois dos primeiros eventos do UFC, que o Rossi mostrou que era um cara magrinho, que o jiu-jitsu tinha eficiência, né? E hoje, inclusive, o UFC mudou as regras todas e, ao meu ver, o jiu-jitsu não tem mais como lutador de jiu-jitsu ser muito bem sucedido no... Tem que saber jiu-jitsu. Mas por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo. O Royce ficou 17 minutos embaixo do Dan Severn. Se fosse nas regras atuais, tinha mandado separar, né? O que acontece, por exemplo, a intenção do UFC no começo, né, do Rorion, foi que realmente divulgar o jiu-jitsu, o nível do jiu-jitsu, a qualidade do jiu-jitsu, a supremacia, em outros termos, de outras artes marciais. Só que, com o passar dos anos, as pessoas foram também aprendendo, evoluindo no jiu-jitsu. Então, tem o wrestler, tem um cara de karatê, tem vários estilos de artes marciais, o Muay Thai, e acabou combinando tudo. Então, hoje é uma outra época, né? Eu vejo as pessoas conversando sobre a época do Royce, ou sobre a época do Hollis, ou a época atual, são épocas diferentes, né? Com certeza. Um exemplo que eu dou sempre é o seguinte: por que existe o telefone celular com live? Para você no Brasil, eu na Califórnia, nos Estados Unidos, a gente se falando, muita gente assistindo, porque foi quem inventou o telefone lá atrás. É verdade, O que a gente tem hoje, o que eu cresci aprendendo no jiu-jitsu, independente de ser Grace, que o jiu-jitsu me deu, como você falou, a gente era encapetado. Pô, anos depois, eu vou te contar essa história, um professor meu de matemática, chamado Matheus, isso eu era daquela época de Copacabana, e anos depois, já casado, eu encontrei com ele no Rio, no shopping, no Rio Centro, naquele shopping do Rio Sul. Ele com a esposa dele. Aí ele passou, eu olhei e reconheci ele. Eu falei, pô, Matheus? Ele Eu falei, rapaz, eu sou o Charles Gracie. O quê? Charles Gracie, que foi meu aluno? Eu nunca esperava que você estivesse vivo. A mulher dele falou, olha, você é parte da conversa das histórias do meu marido nos jantares que nós vamos. Então, o jiu-jitsu trouxe tudo isso pra gente. Então, hoje... Equilíbrio, né? E o equilíbrio. Exatamente. Então, o que eu vejo hoje? Que a gratidão, né, com o que o meu avô, os meus tios fizeram, nós temos que ser gratos a eles pelo sacrifício que eles fizeram. A integridade da pessoa, a honestidade, tudo isso é muito importante. Entendeu? Então, hoje, falem o que quiserem falar, entendeu? Mas as pessoas... Porque tem muita gente, Malibu, que se esconde atrás da mentira, entendeu? Ou esconde a verdade para não mostrar quem a pessoa é. Então, tudo bem, o mundo das artes marciais mudaram realmente, né? Mas nós temos que ser muito gratos ao Rorion e ao Royce, que nos anos 90
ninguém foi capaz de botar o jiu-jitsu na América como eles botaram. Botar a cara a tapa, diferença de peso, que eu acho que hoje, eu acho que é muito difícil você ter um evento de Vale Tudo ou de MMA com as regras do começo do UFC. Que vão ser pouquíssimos lutadores que vão poder fazer o que aqueles lutadores fizeram naquele dia. Lutarem 3, 4, 5 vezes numa noite para achar o campeão. Então tem todo, sabe? Então são comparações totalmente diferentes que os 5 irmãos Gracies, com o comando do meu avô, conseguiram mostrar o que é o jiu-jitsu. Nós somos apenas um risco na história. Uma continuação, né? Uma continuação. Exatamente. Eu, por exemplo, eu fui um soldado ali dentro, eu ajudei todo mundo a crescer, treinando, dando meu corpo, dando meu suor. Mas você falou uma frase importante, e agora o Júdice entrou aqui também falou a mesma coisa, a gratidão. Nós que somos gratos aonde a gente viveu, como você falou, a família, né, que para mim é uma família, vocês todos fazem parte. Falei com meu pai hoje, está todo mundo separado. Eu falei, pai, como é que você está, meu filho? Eu estou sentindo saudade da minha família do jiu-jitsu, porque é a rapaziada do jiu-jitsu que eu vejo todo dia. Eu vejo muito mais meus alunos do que meu pai, do que minha mãe, do que meus irmãos. Então, realmente é uma família. Mas eu queria deixar aqui relatado, né, cara, porque hoje eu estou na mídia aqui, né, tem canal, tem isso, tem aquilo. Como tem pessoas, os haters, né? Os haters são os odiadores, aqueles caras que só sabem criticar, rapaz. O pessoal só sabe criticar. E eu estava vendo agora uma reportagem do Rickson, há muito tempo atrás, ele falando que para ele, o que ele gostava era da técnica vencer como é que chama? A truculência, né? Ou seja, um cara pequeno ganhar de um cara forte, um cara grosseiro, né? A técnica ganhar de um cara grosseiro. Então, eu era fã daqueles tempos, que o pequenininho, o magrinho, de 80 quilos, que é muito fácil você olhar para um cara, eu não vou citar nomes, uns caras de 110 quilos, esse cara bate em todo mundo. É obrigação de 110 bater no de 80. Mas a rapaziada de 80 ou de 70 enfrentou esses de 110, 120, até mais. Porra, o Royce lutou contra nego de 150, até de 200 e pouco no sumô, né? Pessoal do sumô. Então, bicho, eu infelizmente, como estou na mídia, é aquele negócio, eu tenho que estar tranquilo. Antigamente eu ficava alterado, ficava nervoso, queria responder todo mundo. Mas, infelizmente, tem pessoas que são assim, que são pessoas que vieram pro mundo, né, para criticar. Porque é o seguinte, se eu não gosto de uma coisa, eu não preciso criticar, eu guardo para mim, bicho. Exatamente. Aí se eu estiver contigo, eu conversando contigo, eu falo, pô, cara, aquele cara vai agora botar na mídia aqui que fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é frouxo, chamar um cara da galera do jiu-jitsu de frouxo, porra, o cara é sem noção, né, cara? Porque de frouxidão... Que esses haters que você fala, que existem em todos os lugares, não é a questão do cara ser macho ou do cara ser covarde, mas as pessoas, eles criam um nome falso na internet. O cara pode até ser um conhecido seu. E para pichar, para criticar, entendeu? Para meter o pau, é aquela coisa. Se você não tem o que falar bem da pessoa, não fala nada. Não fala. Exatamente. Você está entendendo? Então, exatamente. Olha o mundo, aquele grupo de jiu-jitsu da Figueiredo Magalhães, na 344 ali, né? Com o Carson e o Hollis, o Tio Hélio na cidade, né? Depois surgiram umas outras academias. Olha o que se tornou aquele grupo. Milhares de quantos empregos de professores, de assistentes, de roupas, na indústria da mídia, de eventos. Jornalistas, programa de televisão, mas o que eventos. Exatamente. Qual é o número disso tudo? Você está entendendo? Então, é muito difícil uma pessoa que vive hoje, por exemplo, um comentarista, né, vir dizer, falar mal, porque os gregos... Meu irmão, o cara vive disso porque alguém começou. Você come o feijão porque o cara plantou o feijão. Mas você fala mal do cara que plantou o feijão. Por que vai comer o feijão dele?
Você tá entendendo? Exatamente. Então, Cara, eu ouvi cada história, meu irmão, que eu fico atravessado. Fulano pegou o outro, que o outro era leigo. Aí eu falo assim, pô, meu irmão, entra, o dia que você lutar com um cara de 150 quilos, leigo, luta aí com 5 leigos, 3 leigos, bota 3 leigos numa mesma noite de 150 quilos. Tu ganha dos 3 leigos de 150 quilos, mas tem que ser aquele cara brabo. Aí você começa a falar, mas você nunca lutou, nunca ganhou. Porra, porque os insetos, eles vão para a lâmpada que está iluminando, né, cara? exatamente. Então, conviver, a gente tem que conviver com isso. Eu me lembro de uma época, quando eu era moleque, né? Que o Rickson, né, era o número 1 na época. Eu me lembro de uma história, bicho. Porra, todo mundo vinha com um cara que falava que ganhava dele, que ganhava dele. Eu sempre fui, botava pilha, né? Eu me lembro que tinha um cara lá do clube de motos, que sabia até jiu-jitsu, bicho. E todo mundo dizia que o cara era até teu nome, tem até teu xará era lá do Relógio. E, do pô, Rangers, é isso mesmo. Os caras dão porrada no Rick, os caras dão porrada no Rick. Aí eu falei, eu botava pilha, isso. Todo mundo tá falando isso, cara. Aí um dia chegou um amigo meu, que era tatuador e tal, eu falei, aquele cara ali já é um que falou. Aí o Rick falou, chama ele ali. Chama os Angels na época. Exatamente. Aí eu me lembro que eu falei, ô Rick, aquele ali é o fulano, já falou essa história do cara, que o cara te pega e tal, chama ele aí. Aí eu chamei, ele falou, o cara cumprimentou o Rick falou, olha, cara, eu acho que isso é conversa, porque eu conheço ele é um cara muito gente boa, ele não quer brigar comigo, agora se essa conversa continuar, avisa ele que o pau vai ter que comer de qualquer maneira, se essa conversa continuar. E aí os caras se conversaram e nunca rolou essa briga, né? E uma vez eu falei pro Rick, porra, aí o Rick virou e falou assim, meu irmão, eu não posso brigar com todo mundo que acha que me bate, porque se eu for no Nordeste, os caras tudo acham que me bate. Tem nego macho. O cara não precisa ser lutador para ser valente. Tem nego valente e leigo para cá. Tá cheio de leigo valente. Então, a gente tem que, de repente, segurar a onda, né? Porque não dá para esquentar a cabeça com todo mundo que te ofende, né? Na verdade. E né? o seguinte também, né? Nós, que eles chamam de velha guarda, old school, ou seja lá como é que eles chamam, a gente aprendeu que o jiu-jitsu não foi para agredir as pessoas. Não foi para dar porrada nos outros. Foi para se autodefender e te dar uma autoestima muito grande. Então, olha o que nós nos tornamos hoje. É tudo isso. Eu fiquei mais tempo no tatame do que na minha própria casa ou que na própria escola. Então, o jiu-jitsu, se você faz parte de um grupo, que é o grupo do bem, vamos dizer assim, você vai se tornar uma boa pessoa. Mas se você faz parte de um grupo que, sabe, que só quer fazer o mal, só quer sair na porrada, só quer criticar os outros, só quer influenciar para o negativo, o que você vai se tornar? Um deles. Né? Eu tenho um dado que eu sempre digo para as pessoas o seguinte, que eles se incomodam muito com disse-me disse. Eu falei, pessoal, deixa para lá. O que acontece é o seguinte, vamos imaginar a água num rio. O rio passa. A água limpa vai passando. Onde é que vai ficando os detritos? Nas beiradas. Nas bordas. Então, o detrito se junta. E a coisa boa que é a água natural passa direto. Então, não perde o seu tempo com esse tipo de coisa, porque você tem que se perder o seu tempo com quem te admira, com quem te dá valor, com pessoas honestas. E olha o que o jiu-jitsu trouxe aí. Presidente do Brasil, já foi presidente do Brasil, treinou jiu-jitsu. Pô, nós temos aí um faixa coral na Suprema Corte Federal, entendeu? Nós temos vários advogados de nome, nós temos vários empresários bem-sucedidos. Juízes. Entendeu? É um grupo de pessoas que podem orgulhosamente falar, eu faço parte da família do jiu-jitsu. Isso que é importante. Entendeu? Ô, Charles, e outra coisa, eu vou te falar do que você está me falando aí, eu vou me declarar aqui. Muitas vezes o cara aprende a lutar para bater, não é para bater, mas eu vou te contar, eu já briguei, já tive algumas brigas na rua, mas a maioria das brigas, olha, se não foi 100%, que eu acho que não foi 100%, que eu estou exagerando, mas a maioria eu tentei evitar de tudo quanto é jeito. E aí não deu, meu irmão. E graças a Deus eu sabia jiu-jitsu, e consegui ter êxito na maioria das brigas que eu tive na rua. Mas eu vou te contar uma rápida aqui, na época do Hélio Gracie, eu estava saindo do arpoador, um cara passou me encarando, o cara era grande, e o cara começou, acho que a treinar, não sei se no Castro, ele estava lá faixa branca de jiu-jitsu,
e era do Muay Thai, fazia uma outra luta também. E ele era recém-morador no Arpoador, e já tinha brigado com um amigo meu, Murilinho Karatê, 3 vezes. E eu, então já sabia, tá todo mundo, pô, e o Murilinho era um cara bom de briga lá do Arpoador. E esse cara cruzou comigo um dia e ficou me encarando. E quando ele ficou me encarando, que ele fez assim com a cabeça, eu falei, opa, como é que vai? Tudo bem? E passei. Aí ele me chamou e quis saber com quem estava meu cachorro, que era um cachorro que andava com todo mundo da praia. E eu falei, porra, não sei com quem estava meu cachorro. Ele falou, meu irmão, tentei ir embora de novo. Ele virou, meu irmão, esse teu cachorro aí pegou, cruzou com a minha cadela. Aí eu falei, porra, então o meu cachorro é de raça, meu cachorro é de, eu tenho direito a um filhote. Eu falei assim, eu tenho direito a um filhote. Boa! Aí ele vira, mas esse teu cachorro é bundão. Eu falei, porra, então tua cachorro é piranha, porque deu pro bundão. Aí, bicho, mas não teve jeito. Aí ele virou e falou, mas você também é moto. Quando ele foi falar com o aerotário, aí a pranchada veio. E aí o pau comeu. Eu sei que eu deixei. O Kaique estava comigo, o Kaique que mora no estado. Kaique, eu dei uma queda no cara. Quando eu dei... Kaique, pergunta ele dessa briga. Eu joguei o cara no chão, num double leg. E aí, quando eu joguei no chão, bicho, a mulher falou, agora, amor. Não, eu acabei de montar. Quando eu montei, a mulher falou, agora, amor, arrebenta ele, a mulher dele. Mandou ele me bater quando eu acabei de montar. Arrebentou, eu sei que com a tua mão, pô. Não, aí eu bati. Aí depois eu dei um armlock invertido nele e não quebrei. E aí, cara, fui cansando. Aí a polícia chegou, bicho, e separou. E ele queria mais. Eu falei, volta amanhã, meu irmão, volta amanhã. E eu me lembro que eu fui pra academia e conversei com ele, falei, porra, Hélio, mestre, porra, aí, não vou falar o que o mestre Hélio falou, porque ele falou para eu pegar o cara e dar uma americana no cara, mas, meu irmão, e aí acabou que eu cruzei com o cara, falei, ó, rapaz, quem que tá me olhando? Na próxima vez eu vou te quebrar, hein? Falei assim, vou te quebrar. Aí o cara não veio mais, acabou, mas o que eu tô querendo dizer para você é que nem sempre o cara o cara bateu, o cara não era leigo, o cara fazia 2 lutas. Mas eu era mais especialista, né, cara? Eu treinava mais, eu era faixa marrom na época. Então a gente naquela época brigou com o leigo, brigou na rua, não tinha UFC, não tinha vale tudo, não tinha nada. Aí vi os folgados, os caras marrudos, bicho. E a gente não tem cara de bravo, né? Se a gente é alterofilista, ninguém vem. O alterofilista não arruma uma briga, porque é todo forte e não fica com medo. 70 quilos, 70 quilos, todo mundo pequeno. Acha que vai bater. Então o problema é esse. O cara, por que o segurança é sempre um cara grande? Porque intimida. Agora, o lutador, às vezes, luta muito, mas não intimida, bicho. Porque é um cara pequeno, né, cara? Que é o fator surpresa. Exato. Cassinho Guimarães. Aí, o cara tá mandando a mensagem aqui. Cassinho Guimarães, Maurição. Aquela turma toda que eu me lembrando. Pô, bicho, era demais. Exatamente. Olha, deixa eu te contar um pouquinho da minha história na Bahia, como chegou o jiu-jitsu na Bahia, porque tem muita gente que quando viu que eu ia falar com você, eles pediram para eu contar um pouco. Mas se eu tiver tempo, eu conto a história, uma história muito interessante também. Depois, de um outro fato que aconteceu no Rio e tal, ou a gente faz uma outra live, enfim. Eu acho melhor a gente fazer outro, porque é o seguinte, nós já estamos aqui com 40, 50 minutos. E para eu salvar esse vídeo, eu tenho que ter mais ou menos de 1 hora. Eu tenho medo dessa tua história, se ela for de 5 minutos, dá para contar. Então faz o seguinte, a gente vai marcar um outro dia e eu conto a história lá da Bahia. Entendeu? Meu irmão, foi um prazer te encontrar de novo, bater esse papo, olhar cara a cara, via internet, que eu comecei a fazer esses programas tudo por causa da internet. Eu me lembro que tinha uns casca-grossa do jiu-jitsu, falavam, Malibu tá na internet, e sacanearam pra cacete. Eu falei, hoje eu tô arrumando o meu, hoje eu tô em casa aqui arrumando o meu irmão. Bicho, as coisas evoluem, você falou. Conserta tudo. Então eu vou contar essa história do crawling, por exemplo, para você ver a surpresa, como é que são as coisas. Uma vez eu estava indo com um amigo meu, dirigindo lá em Copacabana, o cara no carro e tal, eu ali de carona, daqui a pouco eu olhei, pô, lá em Copacabana, que era largo pra caramba o calçadão, né, a praia, e eu olhei aquele cara pequeno, começando a arrumar confusão com um cara grande. Eu só olhei assim, eu falei, caceta, meu irmão, olha lá, para, encosta aí, vai ser uma porrada ali. O cara pequenininho começou a dar porrada no cara grande, meu irmão. Aí eu falei, fulano, vamos lá que eu quero assistir isso de perto. Olha aquele garoto lá. Quando eu chego lá, quem é o pequenininho que estava dando porrada no grandão? O Crowley. É. Então, e o cara,
O cara devia ser grande. O O cara cara era devia ser grande, porque o Crowley chegou a pesar 82 quilos. Né? Não, mas o cara era grande, entendeu? O Crowley era novo ainda e tal. Então é isso que eu falo. Pra gente, toda essa coisa do jiu-jitsu criou a gente, levou a gente para algum lugar, entendeu? Então, só para a gente terminar, marca um dia aí que eu quero conversar com você, eu quero falar da Bahia, porque hoje na Bahia está um problema seríssimo com o negócio de faixa. Então vamos falar dos problemas sérios numa outra live, vamos deixar essas lembranças dessas boas histórias do passado para a rapaziada. Vai estar no meu canal o Malibu Jiu-Jitsu, eu vou botar isso para semana que vem. Pronto. E vai estar no meu Instagram essa live aí a partir de hoje. Charles, um beijo no coração. Espero que a rapaziada tenha gostado aí. Tamo junto. Te ligo depois pra gente fazer essa segunda live aí. Um beijo enorme para você, para a família. Deus te abençoe. E, porra, não esquece, bicho, quando você estiver vindo aqui para os Estados Unidos, você mora no meu coração, que eu te considero como um tio. Só não vou te chamar de tio, porque na cidade você vai ficar mais velho ainda. Mas só não pode chamar de avô. Se não chamar de avô, já tá bom. Valeu, todos vocês fazem parte da minha história. Um beijo grande para você e fica com Deus aí todo mundo. Valeu, galera que participou do blog. E Malibu, marca aí que eu quero essa oportunidade de a gente contar a história lá na Bahia, como é que eu deixei, como é que foi tudo lá em 11 anos. Beijo grande. Valeu, fera! Malibu!